Na nossa lição de matemática de hoje, nós vamos ver mais divisão. Atividades. 1. A tabela abaixo mostra a quantidade de peixes que um pescador pescou de segunda a sexta-feira na última semana. Ele os colocou em caixas, cuja quantidade também aparece na tabela. Então, vamos observar bem a tabela. A tabela consta dos dias de segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Do outro lado da tabela, nós temos a quantidade de peixes pescados, né, em cada dia, e o número de caixas que foram utilizadas para guardar esses peixes. Então, por último, o número de peixes por caixas. Letra A, complete a última linha. Então, número de peixes por caixa que você tá bom? Olha lá, olha dia por dia, né? Foram, por exemplo, na segunda-feira, 27 peixes e foram colocados em 3 caixas. Então, quantos peixes foram em cada caixa? Na terça-feira, 45 peixes, mas eles foram divididos em 5 caixas. Na terça-feira. Na quarta-feira, 81 peixes. Foram divididos em 9 caixas. Quantos peixes em cada caixa? Quinta-feira, 18 peixes, dividido em 2 caixas. Quantos peixes couberam, então? Na sexta-feira, 63 peixes, divididos em 7 caixas. Quantos peixes, então, por caixa? Certo? Vamos pensar e completar. B. Em todos, colocou a mesma quantidade de peixes em cada caixa? Letra C. Quantos peixes esse pescador pescou nessa semana toda? Agora vocês têm que somar todos, né? 27 mais 45 mais 81 mais 18 mais 63 para saber quanto ele pescou a semana inteira. Letra E. Na semana seguinte, esse pescador pescou 360 peixes e os colocou em caixas como na semana anterior. Quantas caixas ele utilizou? Então, o que nós podemos fazer? Dividir 360 peixes que ele pescou por 9, né, que é a quantidade de peixes, para sabermos quantas caixas ele utilizou. Então, na letra E, 360 dividido por 9. Aí, vamos em caixas. Questão 2. O rendo e o divisor de algumas divisões estão registrados abaixo. Pinte de azul os quadrinhos que se referem à divisões exatas e apresentam como quociente um número natural. Então, é só fazer a divisão. No primeiro retângulo, dividendo 2, divisor 32. Então, 2 dividido por 32, será que vai dar uma conta exata? Será que vai dar uma divisão exata? E dá para eu fazer com números naturais? 2 dividido por 32? Vamos para a próxima. Dividendo 28, o divisor 7. 28 dividido por 7, quanto dá? Dá uma divisão exata? Dividendo 114, divisor 38. 114 dividido por 38. Quanto fica essa conta? Dividendo 136, divisor 18. Façam essa também para ver. Aí, vocês vão pintar quais as divisões são exatas e apresentam como quociente um número natural, tá? Questão 3. Agora, vamos jogar. Convide outros 2 colegas e formem um grupo. Construam 2 dados com os moldes que aparecem a seguir e observem as regras descritas mais adiante. Então, pessoal, como a gente não está em sala de aula, né, que não dá para a gente formar grupo, não dá para a gente montar os dados juntos, a gente não precisa fazer.
Ou se vocês quiserem fazer em casa, tá bom? Mas, né, vamos ler só pra gente saber, olha. Tem um dado azul com os 95, 36, 120, 12 e 81. O dado amarelo, 7, 3, 4, 5, 2 e 6. As regras do jogo. O jogo consta de 3 partidas, sendo que cada partida tem 3 rodadas. Cada jogador lança os dados uma vez em cada rodada. Os pontos que ele obtém são o quociente natural da divisão do número sorteado no dado azul, pelo número sorteado no dado amarelo, se a divisão for exata. Se a divisão não for exata, o jogador fica com 0 ponto nessa rodada. O vencedor é o jogador que obtiver maior soma de pontos em todas as partidas. Façam uma tabela da rodada de cada partida com o nome do jogador e o total final. Preencha à medida que você e seus colegas forem jogando. Então, seria assim: jogaria o dado azul para cima. Por exemplo, caiu 12 no dado azul. E no dado amarelo, caiu 2. Então, nós vamos fazer a divisão. 12 dividido por 2 dá 6. É um resultado, uma conta exata? Sim. Então, o jogador ficaria com 6 pontos, tá? O jogador ficaria com o resultado. Quantidade de ponto é o resultado da divisão. Agora, resolva as questões a seguir. Letra A. Escreva uma operação que dá o total de pontos que um jogador obtém numa rodada quando sorteia 36 no dado azul e 3 no amarelo. Então, como eu vou fazer a divisão. 36 dividido por 3. Quanto dá? E letra B. Explique como se calcula o total de pontos de um jogador numa partida em que ele obtém em cada rodada no dado azul 45, 12 e 81. E no dado amarelo, 6, 4 e 3, respectivamente. Então, o que vai acontecer? 45 dividido por 6, quanto que dá? 12 dividido por 4 e 81 dividido por 3. O resultado dessas operações é a quantidade de pontos dele. Daí é só somar os 3 resultados para saber a quantidade de pontos desse jogador. Letra C. Qual é o pior número para se obter no dado amarelo? Então, observando lá o dado amarelo, né? O que acontece? O jogador só fica sem pontos se a conta não for exata. Então, o pior número para se obter no dado amarelo é o 7, pois qualquer número dividido por 7, a divisão não será exata, tá bom? E o melhor? O melhor é o 3, pois qualquer número do dado azul dividido por 3 dá uma divisão exata. Então, qualquer número desses do dado azul, se dividir por 3, será exata. Então, o jogador teria pontuação. E o 7, o pior. Tudo bem? Boa atividade.